Vamos analisar agora como funciona o método das frações parciais para raízes repetidas ou para polos repetidos. Então, primeiramente, vamos definir g de S como uma razão de polinômios. Bm S na M mais Bm-1 Sm-1 mais B1S mais B0 dividido por um polinômio AN S na N mais a N-1 S N-1 mais A1 S mais A0. Vamos definir uma região de convergência, RO C de G, tá? Só para ter aqui um descritivo. Tendo a região de convergência, tendo a função, eu teria a inversa. Tá? Vamos considerar novamente que a ordem do polinômio do denominador é maior do que a ordem do polinômio do numerador. E depois a gente vai analisar mais detalhadamente, em exemplos, as situações n igual a m e n menor do que m. Bom, quem são os polos de g de S? Ou as raízes do polinômio do denominador de g de S. Duas informações que são idênticas, tá? Só tem nomes distintos. Então vejam, vou considerar a raiz P1 igual a P2, né? Isso significa que P1 ou P2, tá? Tem multiplicidade 2, raiz ocorre duas vezes, e P3 diferente de Pn, multiplicidade, vou colocar aqui, ó, Pi nessas condições, 3 menor e 3 menor ou igual a I menor ou igual a N, multiplicidade. E é claro, P1 diferente de P3, diferente de Pn. Tá? Então, todas essas outras raízes têm multiplicidade de 1 e todo mundo é diferente de todo mundo, exceto por P1 igual a P2. Então, esse vai ser o nosso critério aqui para desenvolver a G de S. Então, isso significa que, em termos de frações parciais, eu terei K1,2 dividido por S menos P1 ao quadrado, mais K1,1 dividido por S menos P1. Tá? Então, veja, quando eu tenho raiz repetida, eu vou, como eu costumo dizer, em escadinha. Tá? Simplesmente eu tenho coeficiente para S menos P1 na potência de 2, S menos P1 na potência de 1. Se eu tivesse 3 raízes repetidas, eu teria 3 frações, só que eu teria um coeficiente para S menos P1 ao cubo, S menos P1 ao quadrado, S menos P1. Tá? Mais K3, S menos P3 e outras até Kn, S menos Pn. Certo? Então, basicamente, o que eu quero encontrar são esses coeficientes. Aqui só uma leitura. Tá? Esse primeiro valor diz respeito a um índice do polo, que se repete. Tá? E esse termo 2 diz respeito à potência que eu estou tratando. Tá certo? Só para a gente
ter uma nomenclatura aqui simples, tá? Na prática, a gente põe em letras aqui, sem esses índices, e a gente vai ver que o método é bem direto na hora de encontrar esses coeficientes. Então, vamos ver o procedimento que a gente vai adotar. Então, como eu fiz no vídeo anterior, g de s vai ser igual, porque vamos fazer um conjunto de operações sobre essa expressão. Um numerador, que permanece o mesmo, s menos p1 ao quadrado, s menos p1, desculpa, s menos p3, vários outros termos, s menos pn, igual, e aqui vamos colocar os coeficientes. K1,2 S menos P1 ao quadrado mais, deixar um espaço para as manipulações, K1,1 dividido por S menos P1 mais K3 S menos P3 mais Kn S menos P. Então veja, basicamente fiz o mesmo procedimento anterior, a gente só vai verificar aqui os resultados. Eu vou começar pelas raízes de multiplicidade 1, só para a gente mostrar que o procedimento permanece o mesmo, independente da presença ou não de raízes repetidas. Então vamos começar aqui, multiplicando por S menos P3, eu multiplico por S menos P3, e multiplico todos os termos por S menos P3. Certo? E aplicando o limite de S tendendo a P3, eu aplico o limite de S tendendo a P3 nesse termo como um todo. Limite de S tendendo a P3. Limite da soma, soma dos limites. Então, lembrando, eu multiplico e aplico o limite. Que resultado nós vamos obter? Primeiro vamos ver a simplificação. Este termo cancela esse, então esse resultado é K3. Vou colocar aqui, ó. Depois eu colocamos, né? E aos demais eu vou ter zero multiplicando um valor não nulo, porque eu vou ter P3 menos P1 ao quadrado, P3 menos P1, P3 menos Pn, então os denominadores de todas as frações, exceto essa, será não nulo, multiplicando por zero os coeficientes, eu zero todo mundo. Então significa que o resultado que eu obtenho é K3, K3, K3. Como a gente já tinha visto anteriormente. Então vamos só colocar aqui KI para I entre 3 e N. Tá? Isso é válido para Kn, onde eu vou evidenciar o Kn. É igual limite S tendendo a PI, S menos PI, que multiplica G de S. Ou seja, resultado que a gente já tinha anteriormente. Tá certo? Agora vamos verificar a situação para os polos repetidos. Então vamos simplesmente apagar aqui essas nossas manipulações. E reiniciá-las para tratar do polo P1 e o P2, sabendo que o P1 é igual a P2. Então, vê que o procedimento é bem simples.
inclusive, ele é mais geral, englobando essa manipulação que nós fizemos para os polos de multiplicidade 1, ou para as raízes sem repetição, raízes do denominador. Então veja, o procedimento vai ser muito similar. Eu vou multiplicar tudo por S menos P1 ao quadrado. Veja que o intuito é sempre cancelar um dos polos naturalmente do denominador, né? Os polos do sistema, ou seja, uma das raízes do denominador aqui nesses fatores. Então, acabo multiplicando cada uma das frações por S menos P1 ao quadrado. E aplicando o limite de S tendendo a P1, limite da soma, soma dos limites, veja, como nós fizemos para o caso das raízes sem repetição. A única coisa que estou multiplicando agora por 2 termos S menos P1, vamos chamar assim, ou 1SP menos P1 ao quadrado. Quando eu faço isso, eu percebo que eu cancelo os dois polos sobrepostos, as duas raízes do denominador, e nas frações eu vejo esta simplificação neste termo, esta simplificação neste termo e mais nenhuma simplificação nas demais frações. Resolvendo isso, eu observo que eu vou ter K 1,2 do primeiro termo, vários zeros, tá? Porque como eu não vou ter cancelamento, eu estou multiplicando com um termo que vai zerar cada fração, eu tenho zero. Tá? E aqui, notem, como eu cancelo apenas S menos P1, eu fico com S menos P1 multiplicando K 1,1, limite deste resultado para S tendendo a P1 é zero. Então, veja, tenho zero em todos esses termos. Então, veja, o que eu obtive é exatamente o coeficiente associado a S menos P1 ao quadrado. Então, vamos colocar aqui mais um resultado. Agora tratando da raiz repetida a 1 associado ao termo S menos P1 ao quadrado. Limite S tendendo a P1, S menos P1 ao quadrado de G de S. Então, direto, não há total independência no procedimento de cálculo deste coeficiente em relação aos demais coeficientes até agora tratados. Então, vamos ver agora, na continuação, como lidar com o coeficiente que está faltando, K1,1. Então, novamente, vamos apagar aqui as nossas operações para abrirmos espaço para novas manipulações. Então, estão percebendo que o segredo do processo é eliminar um polo, e verificar qual o resultado obtido no ponto onde eu tinha o polo eliminado. Por isso que eu mencionei, em transformada Z, esse procedimento recebe o nome de método dos resíduos. Mas, operacionalmente, é a mesma coisa. Tá? Apenas o conceito é um pouco distinto. Tá? Bom, agora, o que a gente vai fazer? Vamos só pensar inicialmente. Se eu multiplicasse por S menos P1, tá? Como uma intuição sobre o procedimento, vamos ver que resultado que nós obteríamos após aplicar o limite de S tendendo a P1. Tá?
Aparentemente é um raciocínio lógico, tá? Mas vamos ver se ele faz sentido. S menos P1. Tá? E multiplicar, desculpa, e aplicar limite de S tendendo a P1, limite de S tendendo a P1, limite de S tendendo a P1. Tá? Isso aqui é uma tentativa só para a gente ilustrar os procedimentos. Ora, quando eu faço isso, eu percebo aqui a simplificação parcial. Só eliminei um dos polos, mas quando aplicar o limite, o resultado vai infinito. Tá? Isso também fica latente aqui. Ó. Eu tenho a simplificação desse termo, aparentemente eu vou obter aqui K1,1, só que eu tenho aqui eu terei zero antes de mais nada, né? Só que nesse termo eu cancelei apenas parcialmente um dos polos e isso aqui dá infinito. Então esse infinito é decorrente dessa situação. Então veja, aparentemente eu não tenho alguma saída óbvia de como é que eu encontraria o coeficiente K1,1. Tá? Então vou abrir novamente espaço. A gente vai ver que a solução passa por tentar encontrar uma solução linearmente independente que nos leve a K11, linearmente independente da solução que nos permitiu obter o K12. Bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar por S menos P1 ao quadrado para eliminar justamente estes dois polos repetidos. Numa primeira avaliação, parece que eu vou encontrar o K12. Tá? Só que antes de aplicar o limite, tá? Que levaria diretamente a K12, eu vou fazer o seguinte, eu vou derivar tudo em relação a S. Então veja, derivada da soma, soma das derivadas. Isso para quê? Para obter uma solução linearmente independente em relação a K12. Ou em relação ao procedimento que levou à obtenção do K12. E agora, eu vou aplicar o limite de S tendendo a P1. Então veja, o limite de S tendendo a P1, ou o limite de S tendendo a um polo específico, tem por objetivo saber que resultado eu tenho naquele ponto. Sabendo que esse polo torna G de S infinito, então eu retiro o polo para não ter o infinito, para ter a influência dos demais polos naquele ponto. Tá certo? Então veja, eu faço o produto, aplico a derivada e tiro o limite. Tá? Não pode ser em outra sequência. Então vamos ver que resultado eu tenho. Bom, aqui claramente eu já consegui eliminar esses dois polos. Então, o resultado que eu tratar aqui, quando eu aplicar o limite, não vai ter mais esse polo, porque eu tenho uma razão de polinômios, quando eu aplicar a derivada, é o denominador ao quadrado. Então, não vou ter o problema de ter um valor nulo para S tendendo igual a P1 no denominador desse resultado entre chaves. Vamos ver individualmente o que eu vou obter aqui. Para esse termo, note, eu vou ter um cancelamento, derivada de uma constante, zero. Limite disso, zero. Então, veja, já retirei, já sei que não vou obter K12. Nesse termo, eu vou ter esse cancelamento, e aí eu tenho que derivar o resultado.
Vou abrir aqui um espaço para a gente poder fazer algumas contas intermediárias. Então vamos colocar aqui limite de S tendendo a P1 da derivada de S. Só vou abrir aqui, ó. Essa constante sai para fora, K1,1, né? Constante para tudo. Então eu vou ter derivada de S menos P1. Ou seja, derivada de S, que dá 1, derivada de uma constante dá 0. Então isso aqui é o próprio K1,1. Então eu já sei que esse resultado aqui, K1,1. Resta esses dois outros termos aqui. Eu vou resolver para esse termo, implicitamente já está resolvendo para todos os demais PIs com I de 3 até N. Então veja, vou abrir um pouquinho mais de espaço novamente. O que eu vou ter aqui? Note que eu não tenho nenhuma simplificação, então vou ter que fazer a derivada do quociente. Então vamos ver o que a gente vai obter ali. Então vou colocar aqui o K3 para fora, porque é constante. E aí eu vou ter limite de S tendendo a P1 da derivada. Então vou ter S menos P3 ao quadrado, S menos P3, que multiplica a derivada desse termo em azul, 2S menos P1 vezes 1, né? Derivada do S, menos S menos P1 ao quadrado, derivada do denominador 1. E sobre este resultado, aplico S igual a P1. Note o que acontece quando S igual a P1, esse valor é nulo, este valor é nulo, então eu tenho 0. Então eu sei que esse resultado é nulo, e naturalmente esse resultado é nulo se eu trocar os P3, tá? Esses dois aqui, né? Por Pn. O resultado é mesmo. Tá certo? Então veja, o que eu encontro agora e o que eu posso escrever como resultado decorrente disso. O nosso K1,1 é igual ao limite de S tendendo a P1 do que? Da derivada de S menos P1 ao quadrado, G de S. Ou seja, eu poderia pensar que eu teria aqui, ó, derivada de ordem zero. Eu vou colocar 1 aqui para deixar bem claro aqui, que isso é significativo, tá certo? Então veja, eu consegui encontrar todos os termos sem grandes dificuldades, simplesmente fazendo as operações aqui dessa maneira, simplesmente encontrando uma solução que é linearmente independente dessa solução. Vou colocar aqui para deixar bem claro. Solução linearmente independente. Tá certo? Em relação a K12. Bom, quem são então as transformadas inversas que a gente vai ter? Tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Para os termos KI, vamos lembrar aqui, 3 menor ou igual a I, menor ou igual a N, nós obtivemos como fração KI S menos PI, e dependendo da região de convergente individual dessa fração em relação à região de convergência total do problema, nós podemos ter a sua versão causal, K na mais PI de T, U de T, ou a sua versão não causal, KI na mais PI T,
U de menos T, desculpe. Então, lembrando, eu reverto o degrau e coloco um menos no restante. K1,1 também segue essa mesma lógica, porque ele é escrito da mesma maneira que essa fração. Apesar da sua obtenção ser distinta, mas a fração é a mesma. Vamos escrever aqui. K1,1 ENA mais PI T U de T K 1,1 ENA mais PI. Não, PI, né? P1 faltou aqui os negativos. Menos T e menos na frente. Bom, como vamos encontrar a transformada inversa do termo associado ao K12? Então, vamos colocar aqui, ó. K12, nós obtivemos tal coeficiente associado a esta fração, S menos P1 ao quadrado. Tá? Então, vamos ver como é que a gente resolve isso à luz dos resultados anteriores. Basicamente, o que a gente está verificando é que quando eu tenho um coeficiente A dividido por S menos A, isto está associado no tempo a e na mais. AT U de T. Tá certo? Agora, pela propriedade da diferenciação complexa, então veja, eu vou puxar uma propriedade que a gente já viu lá atrás. Se eu derivar em relação a S este termo, isto é equivalente a multiplicar por menos T este termo que gerou essa transformada do termo entre chaves. A e na mais AT U de T. Quando eu faço essa derivada, eu vou ter A dividido por S menos A ao quadrado e negativo, certo? Porque eu passei o menos 1 e coloquei aqui o 2, ou menos 2. Desculpa. 2 no denominador, ou menos 2 se estivesse no numerador. Certo? Vamos só escrever melhor aqui. Menos A T e na mais A T U de T. Diante desse resultado, tá? Assumindo isso aqui, naturalmente, não assumindo, né, mas uma função causal, né? Isso permite a gente saber que esse resultado, se for causal, será K1,2 T e na P1T U de T, e se for não causal, menos K1,2 T e na mais P1T U de menos T. Então, facilmente a gente encontra. E, basicamente, à medida que eu aumento a potência, é simplesmente derivando sucessivamente esse termo. Eu vou começar a ter termos T ao quadrado sobre 2, T ao cubo sobre 6 e assim por diante. Então, isso permite a gente ter uma regra de inferência final. Então, para a gente analisar, então, vamos considerar o G de S como, novamente, BM S na M mais BM menos 1 S na M menos 1, vários outros termos, B1S mais B0. Já vou fatorar o denominador, assumindo aqui raízes repetidas, uma das raízes repetindo-se M vezes.
tá? M minúsculo, vamos colocar aqui. S menos P1 elevado a M, e multiplica S menos PM mais várias outras, até S menos PM. Tá? Lembrando, N maior do que M, uma região de convergência ROC de G. Tá? Então, veja, o polo P1 é igual a P2, que é igual até o PM. Então, isso indica que esse polo P1 ou P2 ou os demais até PM tem multiplicidade M. As raízes do denominador, tá, possuem uma delas se repetindo M vezes e as demais ocorrendo apenas uma vez. Até Pn, todas diferentes, todas com multiplicidade 1. Eu estou considerando essa multiplicidade unitária dos demais polos, mas por uma questão aqui, vamos assim, didática, tá? Eu posso ter mais de um polo repetido. Tá? Podia ter o polo P1 repetido 3 vezes, o polo P5 repetido 2 vezes. Tá? Cada um eu vou tratar separadamente, como se os demais fossem de multiplicidade 1, para efeitos operacionais. Tá certo? Dadas essas condições, então, eu vou escrever em frações da seguinte forma. Então, vou ter K1,1 S menos. Vou fazer diferente, vou fazer descendo a escadinha. M, P1, M, mais K1, M menos 1, S menos P1, M menos 1, mais vários termos, até K1,2, S menos P1 ao quadrado, mais K1,1, S menos P1, mais, vou colocar os outros termos aqui, K, M mais 1, S menos PM mais 1, até K, N, S menos PM. Tá certo? Cada um dos coeficientes repetidos, então vamos escrever uma regra genérica para encontrar todos eles, com K, 1, J, tá? Vou colocar aqui o J indo de 1 até N, tá? Cobrindo todos esses termos. Eles são encontrados pela seguinte regra de inferência. 1 sobre M menos J fatorial. Tá? Da onde vem esse fatorial? Justamente aqui, ó. Eu vou aplicar recursivamente, tá? Essa diferenciação complexa e eu vou ter próximo termo. Se eu tivesse cubo, t ao quadrado sobre 2. Se eu tivesse quarta, t a terceira sobre 3 fatorial, para dar 6. E assim sucessivamente. Eu vou simplesmente obtendo esse valor fatorial. Derivada em S de ordem M menos J, M menos J, quem que eu vou derivar M vezes?
o termo S menos P1 elevado a M multiplicando G de S. Então, veja, para todos esses termos que eu vou enumerar aqui, ó, eu sempre vou multiplicar por S menos P1 na multiplicidade, no número de repetições, tá certo? E aí eu derivo de acordo com o termo que eu queira encontrar. Então, o primeiro termo, quando eu colocar J igual a M, derivado da ordem zero, ou seja, simplesmente, faltou aqui, só colocar aqui o limite, né? A parte significativa disso tudo. Limite de S tendendo a P1. Vou colocar chaves aqui, eu coloco colchetes ali. Então, veja, independente dessa ordem, M menos 1, eu vou multiplicar por S menos P1 na M, justamente para cancelar todos os polos P1, que ocorrem M vezes. Então, são M polos que ocupam o mesmo ponto no plano S. Tá? Então, multiplico para eliminar todos eles. E aí vou obtendo soluções linearmente independentes para cada um dos coeficientes. Tá? E vamos colocar aqui só para generalizar. KI M mais 1, que é só para deixar genérico, tá? Todas as soluções aqui de acordo com esse problema que a gente colocou para vocês. Igual limite de S tendendo a PI S menos PI G de S. A gente vai ilustrar todos esses casos em problemas, mas veja, o método é direto, simplesmente eu elimino aquele polo. Tá? E eu vou pôr a potência aqui de tal forma a eliminar completamente o polo. Ou seja, quando eu multiplicar essa estrutura por S menos P1 na M, eu vou cancelar esse termo. E aí eu tenho derivadas progressivas, tá? Ou sucessivas, para encontrar os coeficientes associados a este termo que repete n vezes. Tá? A grosso modo, a gente pode entender que eu sempre estou derivando esse termo. Só que para multiplicidade 1, eu estou derivando por zero, tá? Por conta daqui, ó, m menos j. Tá? E a transformada inversa dessas frações, eu vou colocar aqui uma geral. Tá? Então vamos começar aqui. Ó. K1,j dividido por S menos P1 elevado à potência J permite também duas possibilidades. Quem vai determinar qual possibilidade, qual função temporal que a gente vai usar, vai ser a região de convergência individual desse termo em relação à região de convergência total. Em exercícios a gente vai ver mais objetivamente isso. Então, vou ter K1,j, que multiplica t elevado a j menos 1, dividido por j menos 1 fatorial, e na mais P1t, u de t. Novamente, esse termo fica claro da diferenciação sucessiva deste termo. Ou menos K1,j, t elevado a j menos 1, dividido por j menos 1 fatorial, e na mais P1t, u de menos t. Então, veja, repete-se simplesmente o resultado que a gente encontrou quando a multiplicidade for 2, e agora a gente está generalizando. Né? Vou colocar essa última aqui também, já que a gente aproveita e reforça. Tá? S menos PI, versão causal,
e versão não causal. Tá? A escolha a gente vai ver mais claramente, a gente já sabe, né? Decorre da região de convergência individual desse termo.